meu nome é Alcimor. Eu quero dizer para vocês que é um prazer muito grande estar aqui, como também uma responsabilidade muito grande, porque a gente tem escutado muito dizendo assim, puxa, que local bonito. Vocês acharam o local bonito? Mas o mais bonito é que eu estou ouvindo daqui para lá, vocês, né? Porque se não fosse vocês aqui, isso aqui ia ser sem graça, né? Então, eu louvo a Deus porque Deus tem nos presenteado com esse ambiente tão gostoso, tá certo? E para realizar esse, como o Daniel falou, primeiro encontro, primeiro seminário para líderes, nossos líderes, nossa liderança, aqueles que Deus tem nos presenteado para dividir, compartilhar conosco o pastoreio dessa agência aqui na terra, chamada Igreja Batista Central. Louvado seja o nosso Deus e glorificado seja o nosso Deus por via de cada um de vocês. Eu, como pastor, representando a equipe pastoral, eu quero dizer para vocês que é uma alegria muito grande estar aqui com vocês para esse momento realmente de alinhamento. Como já foi falado aqui, no mês de fevereiro, a gente encerrou a série chamada Semeadores. Né? O Daniel Almeida, ele encerrou com o personagem Jonas. Né? E eu iniciei essa série falando de um personagem chamado Ananias. Lembra? Quem lembra? Quem estava lá? Ananias, né? Aquele que semeou na vida do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo se tornou um grande semeador. Olha, preste atenção que coisa maravilhosa, né? Ananias foi um punhadozinho de semente que jogou no coração de Paulo, e Paulo se tornou esse gigante, né? Semeador, talvez um dos maiores semeadores que a Bíblia relata aqui. E nessa noite eu queria falar sobre o coração do semeador, ou seja, o coração do líder, né? Que é a mesma coisa, né? Então, o semeador é aquele que espalha a semente. Não é aquele que somente tem a semente nas mãos. Ele não só tem a semente nas mãos, como espalha. Ele tem a palavra de Deus, ele tem as Escrituras, mas ele não retém só para ele. Ele realmente faz com que as coisas aconteçam. Espalham de várias formas. Existem várias formas de semear na vida das pessoas que estão lá fora. Por exemplo, proclamando Jesus, falando de Jesus no 1 a 1 para as pessoas, cantando, como sempre faz o Daniel Almeida aqui, né, e a equipe, cantando louvores que muitas vezes semeiam no nosso coração grandes ensinamentos também. Pregando, como nós, pastores, geralmente fazemos, e algumas pessoas que têm o dom, tuitando, copiando, repassando nas redes sociais, como eu recebo, né, de pessoas queridas, repassando a palavra de Deus, textos. Isso é uma forma também de semear, né? E no passado, uma forma de semear que eu via muito era folhetando, né? Distribuindo folheto para as pessoas, uma porção da palavra de Deus, né? Então, Ananias semeou no coração de Paulo, e Paulo se tornou um grande semeador da sua época, né? Mas antes de falarmos sobre o semeador, sobre o coração do semeador, é bom lembrar que o nosso chamado, a priori, Deus nos chama para sermos semeadores. Todos somos chamados para sermos semeadores. Marcos capítulo 16, versículo 15, diz assim: e disse Jesus, né, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, aqui, queridos, alguns podem semear enquanto pregam, outros semeiam enquanto lideram, né, no caso de você, muitos de vocês lideram também, e outros fazem das duas formas, semeiam e lideram ao mesmo tempo, né? E quando falamos de liderança, nós podemos dizer que não existe uma verdade absoluta sobre liderança.
Pois cada um de nós tem a sua particularidade, tem a sua própria forma de ser, pois somos pessoas totalmente diferentes. Isso é uma verdade. O líder é aquele que inspira as pessoas, o líder é aquele que gera admiração no coração das pessoas, as pessoas têm admiração por ele. O líder é aquele que tem um coração generoso, tem coerência ética e tem humildade intelectual. Mas a principal verdade sobre liderança é que liderança não é uma posição. Liderança não é um cargo que muitas vezes a gente imprime na gente. Ou mesmo um título. Eu podia ser um pastor, mas não exercer uma liderança. Tá certo? Liderança, querido, é um aprendizado constante. Se você quer uma definição de liderança, é um aprendizado constante, né? Voltaire escreveu uma verdade que eu queria passar para você, dizendo assim, ó, ninguém é tão grande que não possa aprender, e nem tão pequeno que não possa ensinar. Vou repetir aqui para ver se fica cauterizado na nossa mente. Ninguém é tão grande que não possa aprender, e nem tão pequeno que não possa ensinar. Então, liderança significa um aprendizado constante. Eu aprendo todo o tempo. Para isso, nós precisamos estarmos abertos, tanto para aprender, como também para ensinar. Aqui, geralmente, quando falamos em liderança, existe uma confusão muito grande entre gestor e líder. Gestão e liderança, né? E eu quero usar uma figura, né? Uma bicicleta. E todos nós conhecemos uma bicicleta, e essa bicicleta tem duas rodas. A roda dianteira dá direção, equilíbrio. É a liderança que dá direção e equilíbrio. Dá direção e equilíbrio e cuida das pessoas. Essa é a roda dianteira que simboliza a liderança. E quando falamos em pessoas, né, cuida de pessoas, é porque essas pessoas precisam estar na nossa agenda e ter prioridade nas nossas vidas. Por isso, nossa liderança aqui é de pessoas, né? Enquanto a roda traseira, ela dá tração e força motriz, eu quero dizer para vocês que aqui é a gestão, que trabalha com coisas, metas, resultados, processos e também com infraestrutura. Agora, o que é mais interessante é buscarmos o equilíbrio, da mesma forma como a bicicleta precisa, o equilíbrio das duas rodas para que ela se movimente, tá certo? E não caia. Aqui que simboliza tanto a gestão como a liderança, é importante o equilíbrio entre gestão e liderança. Porque quando nós não temos esse equilíbrio, sabe o que acontece? A liderança acaba não sendo eficaz, e sim deficiente, né? Porque a gestão, ela revela o que nós fazemos, enquanto a liderança revela o que nós somos como seres humanos e também como pessoa, né? Agora, interessante é que nem todo gestor é um bom líder, como também nem todo líder é um bom gestor. Por isso é importante o equilíbrio, né? Então, olhando para a vida do apóstolo Paulo, aquele que foi alvo da semeadura de Ananias, aquele que se tornou um dos maiores apóstolos, né? Eu queria trazer a ministração sobre o coração do líder, o coração do semeador, baseado na própria vida desse semeador, chamado apóstolo Paulo, ou como muitos, né, falam, Saulo de Tarso, assim que era o seu nome, né? O chamado principal de Paulo, primeiro foi para ser salvo. Então, todos nós fomos chamados primeiro para ser salvo, para depois ser semeador. Por isso, a grande comissão diz, ide por todo mundo. Ele estava falando para os discípulos, aqueles que tinham se tornado, já tinham passado pela experiência de aceitar Jesus Cristo como Deus, Senhor e Salvador da sua vida. Então, primeiro, nós precisamos ser para Cristo, para que depois possamos fazer para Cristo. Quando a coisa é invertida, porque muitas vezes nós queremos camuflar pecado,
maus hábitos, falha de caráter, sabe com o quê? Com obras. Aí querendo fazer para Cristo. Mas nós precisamos ter na memória que nós fomos chamados primeiro para ser para Cristo, para depois fazer para Cristo. Né? Então, quando Paulo, naquele episódio onde Paulo tem experiência com o Senhor, e depois da experiência sobrenatural com o Senhor no caminho de Damasco, Jesus fala para Ananias, e diz assim, Atos capítulo 9, versículo 15. Mas o Senhor disse, Ananias, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então, quer dizer, ele disse, olha, Paulo, como eu falei na pregação, quando falei de Ananias, né, era um instrumento do mal. Mas ele foi transformado para ser um instrumento do bem, mas para fazer o bem, pregar, ministrar, semear no coração daqueles que o Senhor tinha determinado. Né? Então, querido, Deus tinha planos para Paulo. Como Deus tem plano para cada um de nós. E os planos de Deus para nós é ganhar alma para Jesus. Semear a palavra de Deus. Mas a história de Paulo começou assim. A nossa história também começou assim, porque toda a história de um cristão começa com um chamado. Paulo foi chamado, né? Em Atos capítulo 9, versículo 3, diz assim, seguindo ele estrada, ao aproximar-se de Damasco, aquele episódio que eu relatei aqui, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, Paulo, né? Ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu me persegues, né? Querido, eu acho lindo esse chamado de Paulo. Como eu acho lindo quando a forma diferente como Deus chama cada um de nós, né? Quem vai para o Retiro Ser Novo sabe que eu conto a minha história lá, onde foi que eu escutei o chamado de Deus e onde foi que eu disse, eis-me aqui, dentro de um motel. Né? Eu até estava pregando uma conferência em São Luís do Maranhão e o pastor disse assim, e valeu? Porque não foi numa igreja, né? Eu disse, não sei não, amado, faz 35 anos, né, que eu estou limpo só por hoje, né? Olha, quando Jesus chama Paulo, é interessante que ele chama Paulo 2 vezes. Saulo, Saulo, né? Aqui mostra que Jesus o conhecia pelo nome, como Jesus nos conhece pelo nome. Tá certo? Ele sabe como é meu nome. Eu até brinco no retiro também, que eu não gosto muito do meu nome, né? O nome Alcimor parece nome de remédio, né? Mas Deus sabe o meu nome, tá certo? Sabe o significado do meu nome, porque eu não sei, mas se tem algum significado no nome desse, né? Mas não se preocupe não, eu já perdoei meu pai por esse crime, ter colocado o nome de Alcimor, né? Então, Saulo, Saulo, por que me persegue? Aqui mostra que Jesus o conhecia pelo nome, como eu já falei, né? Mas Saulo não conhecia Jesus. Olha, preste atenção, qual foi a pergunta de Paulo? Quem és tu, Senhor? Tá certo? Quem és tu, Senhor? Aqui o chamado não conhece o chamador, mas o chamador conhece o chamado, né? Tem outros exemplos na Bíblia, estão lembrados? Marta, certo? Simão, Simão. Aí você bota o seu nome aí também, que Jesus chamou 2 vezes, né? A palavra Saulo é uma expressão grega, certo? Que é uma expressão que vem no nome de Saul. Que, na verdade, Saulo era da tribo de Benjamim. A definição de Saul é lobo, certo? Benjamim quer dizer lobo. Ou seja, Saul, certo? O rei Saul, primeiro rei sobre Israel, foi um lobo que perseguiu Davi. E Saulo foi um lobo que perseguiu Jesus, tá certo? Agora, a palavra também de Deus diz lá em Atos capítulo 8, versículo 3, dizendo que Saulo assolava a igreja. Estou lembrado que eu falei que ele era um instrumento do mal? Entrando pelas casas,
arrastando homens e mulheres, encerrando-os ao cárcere, né? Então, a palavra assolar quer dizer despedaçar. A palavra assolar quer dizer aquele que parte ao meio. Era isso que Paulo fazia, tá certo? Ele era um homem muito cruel. Então, Paulo foi chamado, e a primeira coisa que o Senhor faz com Paulo é convencer Paulo de um pecado contra Jesus. Por isso ele pergunta, por que me persegues? Tá certo? Porque o nosso chamado, antes de exercer o nosso chamado, a gente precisa entender que nós precisamos tratar dos nossos pecados, para depois vir, né? Primeiro, salvo, santo e semeador. Essa é a sequência para todos nós, né? Então, Paulo foi convencido não só do pecado, mas contra quem ele pecava. E muitas vezes o nosso pecado, amado, muitas vezes, todas as vezes, nosso pecado, por mais que a gente ofende pessoas, é contra o Senhor. Paulo perseguia os que eram do caminho, tá certo? Então, era um grupo de pessoas que eles achavam de segunda categoria, que era do caminho. Quem que falou que eu sou o caminho, a verdade e a vida? Ele perseguia justamente Jesus. Por isso, Jesus é muito enfático quando diz, por que me persegues, Paulo? Né? Então, Paulo aqui foi convencido que o pecado dele não era contra aquelas pessoas frágeis, medrosas, e que eram do caminho, pessoas que tinham medo dele. Tá certo? Não era mais contra Jesus, aquele que pode todas as coisas. Amém? Jesus pode, aquele que é o caminho e a verdade e a vida. Então, a primeira coisa que Jesus fez naquele episódio de Paulo foi convencê-lo do pecado. E quando Paulo, aquela luz apareceu, sabe o que aconteceu? Paulo caiu e foi ao chão. Ele estava no chão quando ele perguntou assim, quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Né? O chamado de Paulo nos revela, queridos, que é o nosso chamado também. Primeiro, que Deus usa todos aqueles que reconhecem o seu senhorio. Por isso, ele fala, quem és tu, Senhor? Que ele é Senhor, Adonai. Jesus é Senhor, certo? Por isso, precisa aceitar Jesus Cristo como Deus, Senhor e Salvador das nossas vidas pessoais. O chamado de Deus envolve rendição e também rendição das nossas vontades. Olha, preste atenção, Paulo, ele tinha uma agenda. Qual era a agenda de Paulo? Perseguir os cristãos. Perseguir os que eram do caminho. Só que a agenda de Deus, a agenda de Jesus era outra. Ele é, para mim, um instrumento escolhido para semear na vida dos gentios e do povo de Israel, né? Na agenda de Jesus, embora a agenda de Paulo era perseguir os cristãos, na agenda de Jesus era usá-lo para a honra e glória dele. Foi isso que aconteceu, né? Mas a primeira palavra, depois daquele episódio de Paulo no chão, que é uma palavra que com certeza nós passamos por essa experiência, foi levanta-te. Levanta-te, Paulo, né? Jesus diz, levanta-te, Paulo, e entra na cidade, que lá eu vou dizer o que fazer. Sabe por quê? Porque quando a gente ouve o chamado de Deus, a gente precisa agora obedecer a Ele. A gente não fala, o que é que eu vou fazer a respeito, Senhor? Né? Jesus diz, entra na cidade, que lá eu vou dizer para você o que fazer. Agora, Paulo entra, o Paulo se levanta, porque ele era obediente, mas preste atenção, Paulo estava debilitado. Ele precisou ser levantado por amigos. E muitas vezes é assim. Nós precisamos ser levantados por amigos, né? Ele precisou ser auxiliado por aquelas pessoas que estavam ao seu redor. Aquelas pessoas que, juntamente com Paulo, perseguiam os que eram do caminho, né? Agora, esse amigo aqui não ficaram cegos. Esse amigo aqui não ouviram a voz de Jesus dizendo, Saulo, Saulo, Saulo. Esse amigo aqui, eles não foram chamados pelo nome.
Esses amigos aqui, queridos, eles não receberam nenhuma ordem de Jesus. Paulo só se levantou depois que Jesus ordena. Sabe por quê? Porque é o coração obediente, né? Agora, preste atenção. O mesmo Jesus, certo? Que gerou a queda na vida de Paulo, foi o mesmo Jesus que o levantou. Amém? Agora, o ensinamento aqui para nós, eu vou já entrar agora em algumas características do semeador. A primeira coisa que nós precisamos aprender, que nem toda queda, a origem é do diabo. Nesse caso aqui não foi. Foi Jesus que derrubou, certo? Quem é chamado por Deus não é levantado pelo diabo. O diabo não levanta ninguém. Então, sabe por quê? Porque o diabo levanta, quando levanta, para derrubar. Só que Jesus derruba para levantar. Amém? Vou repetir. O diabo levanta para derrubar. Jesus derruba para levantar. Porque é assim que ele fez com Paulo, é assim que ele faz com cada um de nós. Porque ele quer mudar o coração. E eu quero trazer agora algumas características desse semeador. Desse novo semeador que era perseguidor da igreja, né? Que foi transformado pelo poder de Deus, como nós também fomos, né? A primeira característica de um coração do semeador, ele busca a Deus em oração. Olha, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, Paulo disse assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. Porque a oração, Paulo sabia que a oração é a chave da intimidade com Deus. Muitas vezes, amado, muitos crentes, muitos líderes não se apropriam dessa particularidade que nós temos da oração. Ou ora muito pouco, e quando diz que ora mais na hora do almoço e na hora que vai dormir, ainda é uma rápida oração. Paulo nunca mandou alguém fazer alguma coisa sem que ele primeiro tenha feito. Por isso, ele tinha propriedade para dizer orar sem cessar. Sabe o que é orar sem cessar? Não é você agora se ajoelhar e passar o dia todo, né? Assim fosse, né? Não, é quando você vai no ônibus, aí você está lá, ora. Você já viu pessoas com um negocinho daqueles que tem umas continhas chamado... Já? Devia ser um exemplo para nós, né? Porque muitas vezes nós vamos dentro do ônibus e podemos orar, tá certo? A outra coisa, você vai dentro de um Uber e você pode ter um momento de oração com o Senhor, né? Você pode estar dentro do teu carro e orar, só não pode fechar os olhos, né? A não ser que o carro esteja parado, né? Então, Paulo falou, orar sem cessar. Agora, preste atenção, querido. Olha que coisa maravilhosa. Paulo, 3 dias de crente, recém-convertido, como a gente chama, né? Ele indo para o caminho de Damasco, tem essa experiência com Jesus, aí a gente vê Paulo o quê? Orando, Paulo jejuando, Paulo teve uma visão, estão lembrados de Ananias, tá certo? E Paulo ficou cheio do Espírito Santo. Tá certo? Quando Ananias orou por ele, dizendo que estaria cheio do Espírito Santo, né? Tá melhor do que muitos crentes. Porque se existe uma luta que a gente encontra, é o quê? É o novo convertido para orar. Tem vergonha, né? Tem vergonha. Eu pelo menos, eu fui assim, né? Porque os oradores mó da igreja, aqueles que gostam de orar, tomavam a frente sempre. E inibia a gente, porque eram tantas palavras bonitas, né? Eu tinha um que orava subelevável, eu nem sabia o que era subelevável. Tá certo? 3 dias de crentes. Agora, preste atenção o que aconteceu com os discípulos, tá certo? Os discípulos levaram, sabe o quê? 3 anos para aprender a orar, estou lembrado, até pediram, me ensina a orar, Senhor, tá certo? Jejuar e ser cheio do Espírito Santo. 3 anos. Paulo está melhor do que muitos crentes, né? Tá certo? Então, querido, o coração do semeador, ele busca, é um coração que busca a Deus em oração. Então, a primeira coisa que nós precisamos sair daqui, dizendo, eu como semeador, como líder,
eu preciso intensificar mais as minhas orações. 2, o coração do semeador tem uma profunda comunhão com Deus. É a pessoa que procura ter comunhão com Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 e 12, Paulo escrevendo para Timóteo, ele fala assim, para o qual eu fui chamado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Né? Ele tinha comunhão com Deus. Ele sabia em quem cria, tá certo? Eu conheço em quem eu creio. Você é capaz de dizer isso? Eu sei em quem tenho crido. Será que realmente a sua fé é suficiente para ter esse tipo de comunhão com o Senhor? Né? Então, Paulo tinha profunda comunhão com Deus, e é uma característica também do coração do semeador e do líder. Agora, quais eram os elementos que produziam essa comunhão na vida de Paulo? Vários elementos, eu quero trazer pelo menos 3 aqui. Primeiro, buscava o conhecimento com o intelecto. Paulo lia a Bíblia, conhecia Deus, o Deus da palavra e a palavra de Deus. E por isso ele buscava. Então, olha aqui como ele era um cara ligado na palavra de Deus. Né? Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, ele fala assim, quando vieres trazer a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Ele traz, né, que é importante para mim. Né? Então, Paulo era uma pessoa que continuamente estudava, meditava, pesquisava e usava bem o seu raciocínio mental. Ele enchia o seu raciocínio de coisas úteis e agradáveis. Por isso, ele escreveu lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, Paulo tinha uma mente saudável. E muitas vezes nós desejamos com relação à nossa mente, né? O que nós temos enchido a nossa mente, né? Quando ele fala assim, finalmente, irmão, Filipenses capítulo 4, versículo 8, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Em algumas traduções diz assim, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Né? Então, querido, Paulo, ele cuidava da sua mente, tá certo? Ele tinha uma mente saudável. Por quê? Porque ele buscava conhecimento através do seu intelecto. Ele investia no seu... A Bíblia não é somente para a gente ler, mas para meditar, certo? Não é um livro histórico somente, é para meditar. O que é que eu vou fazer a respeito? O que é que Deus está me falando, né? Porque existem várias maneiras de conhecermos a Deus, tá certo? E uma delas é através da palavra de Deus, a Bíblia que nós temos, né? A outra coisa, a experiência que nós podemos dizer, os elementos que produzia essa comunhão na vida do apóstolo Paulo, ele tinha experiências espirituais com Deus no dia a dia. Qual foi a última vez que você teve uma experiência espiritual com Deus, onde você viu Deus praticamente tocar em você, ou falar com você, que a ação de Deus na sua vida, certo? Olha, Paulo tinha essa experiência, e por sinal, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 11, ele fala assim, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quase me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Paulo reconhecia o mover de Deus, não só livrando, tá certo? Mas provendo, né? Abençoando. Então, essas são as experiências espirituais que a gente tinha. Quando ele fala essas cidades, por exemplo, em Antioquia, ele foi jogado para fora da cidade. Tá certo? Lá em Listra, ele foi apedrejado. Lá em Cônio, ele correu para não ser morto, certo? Em tudo ele reconheceu a mão de Deus lhe protegendo. Então, experiências espirituais no nosso dia a dia, sabe quando é? É quando você tem a oportunidade de orar por alguém, e por sinal a palavra de Deus diz, orar uns pelos outros para que haja cura, né?
Então, quando você tem oportunidade de falar de Jesus para alguém, impor as mãos em oração, e as coisas acontecem. Deus tem te usado com propriedade. Qual foi a última vez que você disse assim, puxa, eu fui usado por Deus? Isso é alegre, porque o crente que é usado por Deus, ele tem alegria no coração, por ter sido útil, né? E não simplesmente ser um religioso que esquenta banco nas cadeiras, né? Então, quando você prega para alguém, quando você fala de Jesus para alguém, quando você semeia a palavra da verdade na vida de alguém, alguém é salvo, alguém é curado, alguém é restaurado, alguém é liberto, só porque você intercedeu por ela, né? Ah, querido, sabe por que eu sou tão apaixonado pelo Retiro Ser Novo? Há 20 anos, né? Faz 20 anos esse ano de Ser Novo, porque a gente tem muito o que contar, muita história para contar, muita experiência extraordinária, muitas coisas o Senhor tem feito no dia a dia. Não é porque somos, não, é porque o Senhor resolveu nos abençoar, resolveu nos usar. Como o Senhor tem resolvido usar você, como o Senhor resolveu usar aquele Paulo, que nem prestava para nada, né? Era inimigo dos cristãos, né? Quais são os elementos que produzem essa comunhão na vida de Paulo? Obediência à palavra de Deus. O crente precisa ser obediente à palavra de Deus, tá certo? E hoje em dia, um dos grandes problemas que a gente encontra nas igrejas, estou falando só na IBC, nas igrejas é crente que relapsa, que não obedece a Deus. Olha o que Paulo escreveu lá em Atos capítulo 16, do versículo 6 ao 10, que diz assim: e percorrendo a região da Frígia da Galata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontado Mísia, tentando ir a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade, e à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente, olha aqui, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhe comunicar o Evangelho. Sabe o que é isso aqui? Obediência. Obediência, né? Está lembrado a cidade que ele foi perseguido, que ele foi, né? Ele não abria mão de forma alguma, tá certo? Então, esses eram os elementos que produziam essa comunhão com Deus na vida de Paulo, né? Então, estamos falando do coração do semeador, tinham falado os dois, vamos falar o terceiro agora. O coração do semeador tem senso de missão. Ele tem senso de missão, ele sabe qual é a missão dele. Qual é a sua missão, querido? Qual é a nossa missão? Semear a palavra de Deus. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Como? Aí é com você. Se é tuitando, se é, né, repassando, se é folhetando, se é pregando, se é cantando, aí é com você. É de acordo com o seu estilo pessoal e o seu dom, né? Então, ele tem um senso de missão. Paulo tinha senso de missão. E quem tem esse senso de missão, vive para cumprir os propósitos de Deus. Quem tem senso de missão, vive para cumprir os propósitos de Deus. Atos capítulo 20, versículo 22, ele fala assim: e agora, constrangido pelo Espírito Santo, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que espero cidade, cadeias e tribulações. Olha aqui o que é que ele fala, né? Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Olha, querido, senso de missão é isso. É não abrir mão, por mais árdua e difícil que seja a missão. Todos nós aqui não fomos chamados para ir para presídio, certo? Mas Deus escolhe aqueles que têm coragem de ir para presídio, né? Não é verdade? Ananias foi escolhido para semear no coração de um indivíduo que era um bandido, né? Tá certo?
Mas uma coisa eu lhe digo, Deus te chama para semear. Aí você vai aonde o seu coração palpita para fazer. Tem paixão, né? Então, tem pessoas que têm paixão para ir nos prédios e vai com alegria. Outros não, vão com medo, né? Outros vão com restrições. Mas quem tem um chamado e tem um senso de missão, sabe onde Deus quer usar a pessoa, né? Porque quem tem senso de missão decide viver para Deus e também buscá-lo para alcançar a vitória. Então, ele sabe que não é a força dele, não é a experiência dele, não. É o Senhor que está na frente que capacita, né? Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 13, ele fala assim: irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás, para trás ficam, e avançando para diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo, ele tinha senso de missão, ele não abria mão. Olha, as coisas ficaram para trás, eu agora vou prosseguir nessa minha missão. Deus lhe chamou para ser um semeador. Deus nos chamou para um semeador. Eu preciso entender o coração do semeador baseado na vida de Paulo. A outra coisa que Paulo, outra característica do coração do semeador baseado na vida de Paulo, ele sabia viver em qualquer situação. Ele sabia viver em qualquer situação. Ele não ia só usufruir das situações agradáveis, né? Não, ele ia em lugar difícil, tá certo? Em Filipenses capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo fala assim: estou dizendo isso porque não porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso aqui é até um versículo mal usado no nosso meio, né? O pessoal da prosperidade aqui usa muito esse versículo 13. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Tira o texto do contexto para, né, a parte melhor. Eu aprendi a viver contente. Então é possível, né, a gente se contentar com aquilo que Deus tem nos dado, com a tarefa que Deus tem nos determinado, tá certo? Por quê? Porque nem todos são chamados para pregar o evangelho como nós, pastores, pregamos, né? De pegar o microfone e pregar. Outros não, dá um ombro amigo. Outros chegam num momento realmente de necessidade, tem sensibilidade. Outros já não têm tanta sensibilidade. Por isso eu comecei falando, eu sou muito grato a Deus, porque vocês nos ajudam a pastorear esse rebanho chamado IBC. É com muito orgulho que eu falo isso para vocês, porque já pensou uma igreja do tamanho da nossa, só nós 4, né? Eu estou falando 4 porque o pastor Zé está, né, fora de combate nesse momento, mas eu quero dizer para vocês que, sabe por que nós não temos mais 50 pastores? Porque nós temos aqui mais 300, né? Para a honra e glória do Senhor. Vocês que cuidam das pessoas. É você que está lá, né? Até foi falado aqui, 20 pessoas, 30 pessoas, né, num grupo de relacionamento. São vocês que cuidam mais do que nós, pastores. Nós lideramos e dando direcionamento. Tá certo? Nós capacitamos vocês para fazer um pastoreio, uma semeadura melhor para a honra e glória do Senhor. Paulo aprendeu a se contentar com o que tinha. Ele sabia viver de maneira abatida, passando fome e padecendo, como também sabia viver em abundância, porque ele foi um cara abundante. Paulo era um nobre, né? Ele não era uma pessoa carente, mas teve carência na sua vida pela opção de vida que ele fez, né? Ele não olhava para o momento da diversidade, mas para os resultados que o Senhor proporcionava através da semeadura dele, né? Romanos capítulo 5, versículo 1, ele falou assim, Paulo:
Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos, olha aqui, na tribulação, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado é esperança, né? Então, ele sabia em quem tinha crido. E quem sabe em quem tem crido, as tribulações são fichinhas. Tá certo? Porque, afinal de contas, o Senhor é aquele que pode todas as coisas, né? Outra característica na vida de Paulo, o coração do semeador, ele sabia construir relacionamentos. Ele tinha amigos, ele se relacionava, né? Lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 23, ele fala assim: quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador entre vocês, ele falando para a igreja de Coríntios. Quanto aos nossos irmãos, eles são representantes nas igrejas e é uma honra para Cristo. Ele não andava sozinho. Então, já foi falado aqui na igreja, né? Sozinho não pode, né? Se você conhece alguém que está fora, grupo de relacionamento na igreja, que ainda são pessoas relutantes, né? Até com o programa, com o nosso projeto de viver ser uma igreja em grupos de relacionamento, converse com essa pessoa, ore com essa pessoa e desafie essa pessoa a estar realmente num grupo de relacionamento, né? Então, a última característica desse semeador chamado Paulo, certo? Que também é para nós, que nós devemos buscar para as nossas vidas, ele estava cheio do Espírito Santo. Ananias orou para que ele tivesse cheio do Espírito Santo, né? E é uma característica para todos nós, para todo filho de Deus. E ser cheio do Espírito Santo não tem a ver com a manifestação de dons. Tá certo? Não, de forma alguma, tá certo? O Atos capítulo 13, versículo 52, diz assim, ó: os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. É uma coisa que nós precisamos, sermos um povo alegre. A alegria do Senhor é a nossa força, né? Sermos um povo alegre e sermos cheios do Espírito Santo. Se estamos cheios do Espírito Santo, não tem vaga para a nossa vida, para a tristeza, angústia, desânimo e vingança. Estão lembrados, Paulo? O que é que Paulo falou? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele foi perseguido, ele foi humilhado, ele foi colocado para fora da cidade, mas ele não abria a mão, porque ele sabia em quem estava crendo, né? Ser cheio do Espírito Santo é viver de uma forma santa. É viver de uma forma santa, que foi a primeira, o primeiro nosso chamado foi para ser salvo e santo, e depois semeador, tá certo? Sincero, íntegro, justo e humilde para com Deus, caminhando com Ele todos os dias. Então, isso é ser cheio do Espírito Santo. Eu vou repetir. Ser cheio do Espírito Santo é viver de forma santa, sincera, íntegra, justa e humilde para com Deus e caminhando com Ele todos os dias, tá certo? Ser cheio do Espírito Santo vai além da manifestação dos dons espirituais, tá certo? A outra coisa, essa está na transparência, que talvez seja algo para, talvez você anotar. Ser cheio do Espírito Santo retrata um estado de vida. É um estado de vida, tá certo? Alma e espírito, totalmente conectado e dependente da direção de Deus. Queridos, o reino de Deus necessita de homens e de mulheres, cujo coração seja totalmente do Senhor. Amém? O reino de Deus necessita de homens e mulheres que estejam no centro da vontade de Deus. O reino de Deus necessita de homens e de mulheres cujos corações estejam franqueados para Deus e para a sua missão. Então, seja um semeador, para a honra e glória do Senhor. Amém?
Aleluia, né? Ser semeador para a honra e glória do Senhor. Deus conhece seu estilo, sua forma, seus dons, Ele quer usar para a honra e glória dele. Amém? Vamos orar? Pai, eu sei que o Senhor tem muito aqui nos ensinar ainda nesse congresso, Senhor. Em nome de Jesus, que essas características que estavam na vida de Paulo possam estar presentes nas nossas vidas. Principalmente, Deus, cheio do Espírito Santo. Que possamos ter senso de missão, Senhor, não abrir mão, não ser engolido pelo mundo, Senhor, pelas coisas do mundo. Muitas vezes, Senhor, nós falamos, não tenho tempo. Mas isso não é verdade, Senhor, porque quando a gente quer, a gente arruma um tempo. Paulo priorizava o Senhor. Ele não foi mudado, Senhor. Ele não teve essa experiência simplesmente por ter uma experiência, mas porque o Senhor resolveu usar Paulo, como o Senhor tem resolvido nos usar. Alinha o nosso coração, Senhor, e nos faz imitador de Paulo. Como ele mesmo falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, Pai. Então, que essas características que foram colocadas, foram lidas, Senhor, nessa noite, possam estar presentes na vida de cada líder, Senhor, que está aqui. Então, Pai, nos conduz e toma conta desse congresso, resto do congresso, para a honra e glória do Senhor, a quem oro e te agradeço. Amém.